A paz do Senhor, meus irmãos. Eu desejo que todos estejam passando um domingo com suas famílias, em paz. Hoje é um domingo em que a cristandade comemora a Páscoa, mas nós que somos o povo do Evangelho, a nossa Páscoa é diária. Jesus está conosco todos os dias. Celebramos a memória de sua morte e ressurreição a cada Santa Ceia. Então, é uma festa aí para os judeus, na sua data, que não é a mesma, e do mundo católico, não nossa. Mas, mesmo assim, pelo costume, Deus abençoe, todos tenham um bom domingo de Páscoa aí junto com suas famílias. Quero dizer aos irmãos, estou com saudade dos irmãos. A preocupação é sempre uma constante nesse regime de exceção aí, que é onde nós estamos separados fisicamente, mas não espiritualmente. Que um possa cuidar do outro, que você possa ser o pastor do seu irmão e ele o seu pastor, sendo uma extensão dos nossos braços aí com vocês. Então, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso texto do dia, Neemias, capítulo de número 2. No último vídeo, nós vimos a primeira parte desse estudo, que são os desafios da obra de Deus. A parte 1 você já viu. Agora a parte 2 está iniciando justamente no capítulo de número 2. Então, eu quero convidar você a orar comigo e abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te damos graça nesta manhã pela tua bênção, pela tua compaixão, pelo teu cuidado para conosco, pela tua proteção aos teus servos, às nossas cidades que, apesar de terem alguns casos de contaminação confirmados, ainda assim têm sido poucos, a despeito do povo não obedecer às regras nem à quarentena. Mas a tua mão está sobre nós, nos protegendo, nos guardando, seja com cada um dos teus servos, dos seus lares, no convívio da família, para que a fé de nenhum dos teus se desvie, se perca, para que ninguém viva uma vida de aflição, mas uma vida de esperança, de alegria, para que em breve possamos estar reunidos novamente na tua casa e nos nossos afazeres cotidianos. Assim te oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo de número 2. Diz assim a palavra de Deus. São 20 versículos. Nós vamos fazer a exposição desses versículos. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar.
E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhe cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. E ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que eu estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale e assim voltei. Então souberam os magistrados e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Amém. Aqui está, então, uma passagem muito prática, muito bonita, que demonstra uma outra fase da luta, né, dos desafios que nós temos na obra de Deus. E quando eu digo obra de Deus, eu estou falando na marcha da igreja em si, como também na sua vida pessoal, por você ser parte dessa igreja. Então, observe bem, no mês de Nisan, que é o primeiro dos meses do ano do calendário hebraico, o primeiro mês de 30 dias do calendário lunar, passou a ser o primeiro também da contagem, que é o mês onde se faz a Páscoa, que é justamente final de março e início de abril. Lá no capítulo 1, ele citou o mês de Quisleu, que é referente ao final de novembro, início de dezembro. Então, 4 meses depois que ele recebe a notícia de Hanani, seu irmão, e dos demais judeus, do estado em que estava Jerusalém e o povo, ele se angustia, passa a orar, a jejuar, como nós já vimos, e depois de 4 meses de jejum, de oração, de súplica, de clamor a Deus, agora sim, ele volta ao cenário e vai até a sala do rei cumprir a sua obrigação, e ali está para servir o vinho do rei. Então, eu já falei aqui que o rei Artaxerxes I, ele era um homem extremamente supersticioso, como todos os medos persas eram,
e um homem de repente, perigoso. E Neemias está na presença dele, é o ano 446, que esse é o 20º ano do reinado de Artaxerxes. No calendário cristão, refere-se a 446 a.C. Na verdade, historicamente, a notícia, quando chega no mês de Quisleu, ainda estava dentro do 446 a.C. Mas a partir de Nisan, ele já está virando para que no nosso calendário já seria o ano 445, porque essa diferença de meses, eles não contavam assim como o ano A e o ano B, ou um ou dois, não. Eles contavam pelo tempo de reinado do rei. Então ele entra na sala do trono e o rei, ao ser servido por ele, percebe que ele está triste. E o rei então faz uma indagação. E ele mesmo diz: porém eu nunca estivera triste diante dele, diante do rei. Neemias, como todo servo de Deus, que tem maturidade, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das dores, apesar dos fracassos e etc, etc, ele não se deixa abater. O seu dia a dia é um dia a dia normal. Ele deixa para chorar, para mostrar suas fraquezas aos pés do Senhor, em particular. Já é uma grande lição para nós, porque muitos de nós, irmãos, se não tiver tudo em harmonia, tudo bem em casa, no trabalho, com o marido ou a mulher, com os filhos, com a vida financeira, enfim, a gente se desequilibra, já não quer ir na igreja, tem uma discussão com o marido em casa ou com a mulher: ah, não vou na igreja hoje, meu jejum foi anulado porque eu briguei, enfim, só serve se tiver tudo em paz, mas a vida não é esse romance lindo, ela é feita de lutas, de sabores e também de vitórias e de alegrias. O que nós temos que ter em mente é que a nossa alegria está no fato de que nós somos salvos e a nossa herança está garantida com Cristo no céu. Esse é o motivo da nossa felicidade. Às vezes um crente tem uma oportunidade na igreja, fala: não tem nada para dizer, eu não quero, só quero ouvir. Isso não é atitude de quem tem certeza da sua salvação. Porque você tem sim o que contar. Jesus salvou a sua vida. Todo dia te mantém. Você está vivo, com saúde e vencendo as suas batalhas. Então nós devemos aprender a servir a Deus com alegria, apesar de tudo que nós passamos. E não é fácil, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E Neemias mostra isso aqui com muita propriedade. Então o rei lhe pergunta no versículo 2: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso, senão tristeza. Então ele diz aqui: então temi sobremaneira. Por que ele teve esse temor? Porque o rei detectou algo anormal no Neemias. Isso incomodou o rei. E esses reis, principalmente esse aqui, Artaxerxes I, era um camarada que, se ele desagradasse da roupa de um escravo, era o suficiente para mandar executá-lo. E agora esse homem chega com o semblante caído na presença do rei, o rei já ficou escabriado. Então Neemias temeu por isso. Qual seria a reação, né, dessa pessoa? Às vezes você vai falar com seu chefe lá no serviço e chega com a cara já arrastando o chão, o camarada já fica preocupado. E às vezes nem vai querer te ouvir. Então tem que saber se portar. E Neemias, apesar de triste, executava sua tarefa. E no verso 3, ele saúda o rei, vive o rei para sempre, e aí fala: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolados, e as suas portas queimadas a fogo. Então, vejam bem, é interessante a gente notar que quando Neemias ele introduz esse assunto, ele vai direto ao ponto. Ele faz assim uma colocação diante da providência de Deus. Ele não corta, ele não prolonga assunto. O rei introduziu o assunto, ele de pronto já falou o que era. Mesmo com receio, ele diz: já que ele perguntou, como que eu não estaria triste se a cidade dos meus pais, da minha tradição, da minha fé, está destruída e as portas
assolado, muro fendido, porta queimada. Em outras palavras, não dá para estar feliz. Então ele manda a resposta de uma maneira reverente, mas muito clara ao rei Artaxerxes. Então o rei logo entende, no verso 4 o rei fala assim: o que você me pede agora? O rei manjou que ele ia fazer uma queixa. E o rei então abre essa oportunidade. Uma coisa que serve para nós aqui. Quando você estiver tratando com o seu pastor, com o seu líder, com o seu patrão, a pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, e você tiver uma demanda, não se apavore, não fique trêmulo nem atribulado. Tenha segurança no que você vai falar, não falte com respeito e saiba o que fazer. Que ele diz aqui, o rei fala: então o que você me pede agora? Uma vez que a oportunidade foi aberta, ele pegou e continuou. A primeira coisa foi ter notado a tristeza. A segunda coisa foi perguntar o que aconteceu. E agora, o que você está querendo de mim? Então, Neemias foi progredindo gradualmente na direção das portas que Deus estava abrindo. Quando Deus atua na nossa vida, e às vezes a gente tem uma demanda, uma necessidade, a gente fica pedindo a Deus um sinal. O melhor sinal que tem é o sinal de Gideão. É quando você pede a Deus para falar, te dar resposta, através das circunstâncias. Porque às vezes uma palavra de um profeta ali aqui pode te confundir, você pode não entender bem, ou pode interpretar mal, né, aquilo e tomar uma atitude errada. Mas quando Deus age pela circunstância, como no caso de Gideão, o novelo, uma hora chovia só no novelo e fora estava seco, outra hora era o inverso, Neemias faz aqui uma coisa parecida. Conforme as portas foram se abrindo, ele foi gradualmente revelando a aflição do seu coração e finalmente o seu pedido ao rei. Então, ele depois de demonstrar a sua aflição, a sua dor, então o rei faz a ele, dá a ele essa oportunidade. Agora olha só o final do versículo 4. Então orei ao Senhor. Irmãos, uma oração relâmpago. Essa palavra então, nesse texto aí, ela é um advérbio. Por que não é um advérbio? Porque a situação era imediata, a circunstância era imediata. Estava no ato da ação da coisa. Então, ele fala, então, ou seja, ato contínuo é isso, eu orei ao Senhor. Foi uma oração relâmpago. Primeiro, tem momentos na nossa vida que nós temos tempo para orar, igual ele teve 4 meses orando antes desse momento. Mas às vezes a gente ora 4 meses, jejua, consagra como Neemias, e não acontece absolutamente nada. Aí na hora que você menos espera, vem um caso desse, uma emergência dessa, e você muitas das vezes, nesses casos, não tem oportunidade, não tem tempo hábil para fazer oração nenhuma. Então ele diz que, então orei ao Senhor. Foi uma coisa de pensamento. Tipo assim, como se fosse nós hoje, tem hora que você passa um sufoco, só dá tempo de falar, Jesus. Dependendo do contexto, da forma que isso for dito, em si, já é uma oração completa, irmãos. Porque Jesus ensinou, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Não é pelo muito pedir que vai ser atendido. É você orar com fé e convicção, você será atendido desde que o que você esteja pedindo seja lícito e esteja de acordo com a vontade de Deus. Então o que Neemias faz aqui? Uma oração relâmpago. Então lembre-se, nem sempre vai ter tempo para você fazer uma oração formal. Há muitos crentes que vivem uma vida de formalidade. Você pode observar, ele vai no púlpito, ele muda a voz, a impostação de voz, ele começa a falar esquisito, às vezes a pessoa vai conversar com você, está falando, parece um robô, falando coisas decoradas, só fala chavão, só fala palavras de efeito. Isso é uma pessoa totalmente artificial. Não pode ser desse jeito. Então, a gente vê aqui a espontaneidade de Neemias, essa oração rápida, porque nem sempre há tempo para formalidade. Às vezes, formalidade vai te atrapalhar. Né? Eu mesmo, uma vez, a primeira igreja que eu dirigi, o meu saudoso pastor Sóstenes Apolo da Silva, lá em Brasília, eu estava passando do lado de fora do pátio da igreja e tinha lá um restaurante da igreja, uma cantina, e o pastor estava jantando, até que passou Napoleão Falcão, que ele ia pregar,
E quando eu passei, ele me gritou, Roberto, aí eu voltei, eu era presbítero, pois não, pastor, faz favor. Eu entrei e falei assim, ó, você vai assumir a igreja lá de Lusiânia, lá, Valparaíso, Goiás. Aí eu, pastor, mas eu preciso de um tempo para orar. Ele falou, não, é claro, eu entendo isso. Aí ele olhou no relógio e falou assim, 5 minutos tá bom? Aí eu falei, não, meu filho, não tem tempo para formalidade. A obra é urgente, eu não é obreiro, você tem ou não tem disposição? Afirmativo, e assumir. Então a gente já deve viver a vida inteira orando por aquilo que você aspira, principalmente se é na obra de Deus, né? Você tem um chamado, uma coisa de desenvolver, vai orando. Porque na hora que a situação acontecer, às vezes é o momento que você está desprevenido. E você tem que responder positivamente e imediatamente. Então, vive uma vida de intercessão, uma vida de oração, de consagração, por causa do momento da emergência. A hora que não dá para você esperar para fazer uma longa oração. Então tenha isso na sua mente. Quando o pastor falar, irmão, você vai pregar hoje? Ah, pastor, não preparei nada. O obreiro tem que andar preparado, irmão. A gente tem, como diz o pastor Suete, temos sempre que ter uns pedacinhos de pão no bolso para dar ao povo para comer. Tá certo? Mas prosseguindo aqui, versículo de número 5, né? Nós vamos começar a observar aqui as reações de Neemias. Olha só. Verso 5. Já que ele teve essa prontidão, ele fala aqui, e disse o rei, disse eu ao rei, se é do agrado do rei, o teu servo seja aceito tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais. Então vejam bem, meus irmãos, ele faz essa oração relâmpago, e aí, ato contínuo, ele é um homem que ele não titubeou, Neemias conhecia os seus objetivos. Você quer ser atendido por Deus? Você quer ser atendido pelo seu pastor, pelo seu professor, pelo seu patrão, pelo seu chefe? Conheça os seus objetivos. Tenha em mente o que você quer. Tem gente que batalha para falar uma coisa, para pedir alguma coisa ao chefe, é difícil o acesso. Quando consegue o acesso, começa com um monte de floreio e não chega nunca a lugar nenhum. Às vezes pessoas vêm conversar comigo um problema e começa a ser prolixo. Fica assim, em vez de falar, pastor, eu estou com um problema com a irmã Maria. Não, ele, pastor, tem uma situação que eu queria, mas não queria, que eu pensei, mas não pensava, e tem aquela esquina por trás daquela pedra, e tem a fulana, a neta do Beltrano, que é filho. Isso não me interessa. Quando você faz isso, eu começo a seguir o pensamento e vejo que não tem uma lógica, a minha mente sozinha ela desarma. Seja objetivo, vá direto ao ponto, né? Como Neemias fez aqui. Então, o rei fez uma pergunta objetiva, a resposta foi objetiva. Por quê? Se você quer vencer os desafios da obra de Deus e da sua vida, você precisa conhecer os seus objetivos, saber o que você quer. Eu sei muito bem o que eu quero na vida. Às vezes não é fácil, às vezes não está nem no meu alcance. Mas o que eu quero, e assim você também deve fazer. E Neemias sabia disso. Neemias também sabia a quem pedir. Ele não pediu a um marquês, a um conde, a um membro da nobreza, não. Ele pediu direto ao rei. Ele esperou a hora que Deus abrisse a porta para ele ir direto ao rei. E assim ele fez. É muito importante que você saiba a quem levar os seus problemas. Porque se você levar problema à pessoa errada, é problema aumentado. Não é nem sem resolver, não. É aumentado, multiplicado. Tem vezes que você vai levar o problema a um líder, mas se esse líder não tiver o poder de decidir, não adianta, irmão. Você às vezes vai falar com a pessoa, com o auxiliar do pastor, mas ele não tem poder para resolver o negócio. Adiantou o quê? E mais, às vezes ele vai travar você de chegar ao pastor. Então você vá ao pastor. Se o líder, se o vice ou o obreiro que for, tiver recebido do pastor delegação para resolver, para dar a palavra decisiva na questão, tudo bem, você vai a ele.
Mas não tem coisa pior do que você gastar meia hora explicando para uma pessoa e ele falar assim você, eu não tenho poder para resolver isso, sou o pastor. Isso é frustrante, desgastante, dá vontade de enforcar a pessoa. Né? Você nem entende para que ele existe. Seria melhor botar um cone de plástico no lugar dele. Então, procure quem possa resolver o seu problema. Primeiro de tudo, procure a Deus. Em segundo lugar, o seu pastor, o seu chefe, o seu líder. Não fica falando com o palhaço, se você pode conversar direto com o dono do circo, tá certo? Então vamos lá. Então ele sabia o que pedir, ele sabia o que pedir. Ele pediu cartas, pediu autorização, ele pediu madeira, ele pediu especificamente cada coisa que ele precisava. É claro que esse especificamente não tem a ver com aquela mania, né, que se espalhou nos anos 80 aí, da confissão positiva, do Paul Yong-Shu. Ah, você tem que pedir a Deus especificamente, senão ele não atende. Isso é heresia. Estou falando você pedir uma pessoa comum, não a Deus. Deus já sabe o que nós pedimos, muito mesmo antes da gente pedir. Bom, então ele sabia o que pedir. E ele sabia como pedir, a hora, o local, as circunstâncias. Ele esperou que as portas se abrissem. Tem gente que leva não porque não sabe a hora de pedir. Você quer pedir uma coisa ao seu chefe, ele está numa festa de confraternização. É esse o momento, você vai levar fora. O cara vai falar, nós estamos aqui no churrasco, amigo, aqui não é. Me procura segunda-feira, agenda uma hora com a minha secretária. Agora, não no meio da recreação, não no meio do descanso. Ou vai na casa do chefe perturbar ele numa hora de descanso, a menos que a coisa seja de extrema urgência, um ato desse é uma loucura. Então, tudo tem sua hora, tudo tem seu dia. Você vai conversar com o seu líder, olha como é que está a situação ao redor, vê se ele não está nervoso, agitado por algum problema. Porque se ele tiver, você tem grande chance de ter um insucesso. Vê se ele não está frustrado por alguma situação, decepcionado, que aí você provavelmente não vai ser atendido. Espere um momento. Deus é o seu guia. Ore a Deus e Deus vai proporcionar a hora certa de você falar com ele. Tá bom? Às vezes tá dentro, faz uma viagem, estava só você e o líder ali dentro do carro, ou num momento que esbarrou com ele te deu atenção, ou mesmo numa audiência que você marque só com uma pessoa do seu líder. Muito bem. A outra coisa é que toda vez que a gente começa a caminhar na obra de Deus, a obra de Deus começa a prosperar, ou nós prosperar na obra de Deus, ou prosperar na nossa própria vida, não se engane, irmão. O inimigo vai usar pessoas para perturbar você. O chamado espírito de pôr sem orelha, como dizia minha mãe. Tem gente que o ministério dele é atentar a vida dos outros. Não cuida da própria família, não cuida do próprio casamento, não cuida de nada. Mas ele quer cuidar da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, quer corrigir você e todo mundo, se sente a palmatória do mundo. Toda pessoa que é assim tem problema pessoal e na própria família. Por isso que ele quer resolver o dos outros e não olha para o dele. Né? Então isso é um problema sério. E o diabo sempre levanta esse tipo de gente aqui. Eu vou dar um pulo aqui por causa do tempo. Vou lá direto para o versículo 10, que eu já comentei aqui o restante, mesmo sem ler de novo. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. Quem são esses caras? Tobias era um governador assírio, que o rei permitiu que ele ficasse ali como um chefe daquela região onde estava Jerusalém, daquele local que foi desterrado, né? Então, e ele tinha um servo dele, um empregado, desculpa a expressão, um puxa, né? Aí, que se chamava Sambalate. O Tobias era, diz aqui, né? No verso 10. Sambalate era horonita e Tobias o servo amonita. Eu inverti. O Sambalate que era o governador. Então, o Sambalate horonita, o que é horonita? Horonita é quem nasce na cidade de Horon, que era uma cidade dos amonitas, desse povo terrível aí, né? Então, ele era amonita, o seu companheiro era outro também, que era moabita, e aí dois
camaradas que são descendentes do incesto lá de Ló com suas filhas, amonitas e... fugiu o nome agora. E moabitas, né? Amonita e Moabita eram dois povos inimigos do povo de Deus. Esses caras eram dessa descendência, uma descendência suja, complicada, amaldiçoada, da desobediência, da precipitação. E aí esses homens se levantam, e no verso 10 aqui diz que lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, olha que tipo de gente endemoniada. Eles ficaram desagradados por saber que alguém ia vir procurar o bem dos filhos de Deus. Esse tipo de gente está no mundo inteiro. Tem gente, irmãos, que funciona assim. A sua promoção não tira nada dele. Nada. Mas só por você ser promovido, isso já causa nele inveja, amargura, espírito maligno, espírito miserável que a pessoa tem. Tem gente que está na igreja e tem esse mesmo tipo de atitude. Quando ele vê o bem da obra de Deus, ele começa, a igreja vai fazer outra festa, outra comemoração, outra consagração, outra festividade, mas vai comprar outro púlpito, outra cadeira, vai pintar de novo a igreja, vai trocar os bancos, vai botar ar-condicionado, isso é um desperdício. Por quê? Ele quer puxar para trás. Vamos fazer o evangelismo, eu acho que vai chover. Ah, mas o sol está rachando, eu acho que vai dar insolação. Ele sempre está puxando para trás. Você pede ele 1 quilo de farinha para ajudar a cantina na igreja. Ah, eu estou apertado, que eu estou ajudando uma pessoa lá não sei aonde. É mentira. É só para não dar, mas sair como bonitão, né? Eu tenho pessoas que vivem pedindo, irmão, dá para dar uma ajuda ali e lá e não sei aonde, mas quando você pede ajuda para a sua igreja, da qual ele faz parte, nunca pode. Está sempre apertado, está sempre em dificuldade. Mas querer pegar da igreja para levar para lá, ele faz. Esse tipo de gente não é mais do que Sambalate, não é mais do que Tobias. São pessoas, são inimigos da obra de Deus. Gente que se levanta para poder azucrinar, para poder perturbar. E mais, esse camaradinho aqui, o Sambalate, ele ainda era parente de um dos sacerdotes. Mais na frente você vai ver que o Neemias, quando sai em missão secreta, só depois é que ele revela para o pessoal. Ele não fala para os sacerdotes e os juízes, que eles já moravam na cidade, que ele estava tramando. Deus já tinha colocado isso na mente dele. Por quê? Há coisas, irmãos, que são segredos do líder com Deus, de você com Deus. Tem a hora de revelar, vai revelar, mas não é aquela hora. Se ele revela antes, esse sacerdote que era genro lá do Sambalate ia entregar o plano de Neemias, poderia ter uma emboscada. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa aí, porque eles são terríveis. E ainda vai para surgir um outro personagem aí mais na frente, chamado Gesem, o árabe, que era outra praga também que vinha ali para perturbar. Então, versículo 11, Neemias diz, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Se você quer ser instrumento de Deus, para você poder vencer os obstáculos da vida, você tem que aprender uma coisa, você tem que resolver os problemas. Se não tem força, peça a Deus que Ele te dá. Se não tem direção, Deus te dá a direção. Estude a situação, mas tem uma coisa, irmão. Você precisa tomar conhecimento, tomar ciência do que está acontecendo realmente. Você não ia atrás de um fake news. Tem muito pastor aí que toma atitude porque alguém traz uma notícia para ele. Eu mesmo, comigo não funciona. A pessoa chega, pastor, o obreiro fulano falou tal coisa. Eu vou chamar o obreiro na presença da pessoa que me falou e vou interrogar um na frente do outro, para que não haja fofoca, né? Comigo não funciona. Então, do versículo 11 ao versículo 15, nós vamos ver essa tomada de ciência, né? Dessa situação. Então, ele chega de Jerusalém, esteve ali 3 dias,
e se levantou de noite e não declarou nada a ninguém o que Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Tinha ninguém, nada, ele não comentou com ninguém. E aí ele sai, verso 13, e rodeia Jerusalém, vê todas as portas, vê que estão realmente os muros fendidos, as portas queimadas, tudo destruído pelo fogo, roda e volta ao mesmo lugar. Então, ele, primeira coisa, ele chegou em loco, ele foi no local resolver o problema. Ele não mandou um ajudante, um servo, não. Ele foi. Muitas das vezes, a gente está impedido de ir, igual agora no momento. Eu não posso ir na casa dos irmãos, eu envio o pastor Zé Carlos. O pastor Zé Carlos é uma pessoa idônea, totalmente confiável, vai. Mas havendo uma necessidade, eu mesmo vou. Passando um tempo, eu mesmo vou. Então, eu às vezes peço por uma contingência qualquer, me chega uma notícia de uma necessidade não muito urgente, eu mando um obreiro, mas já com recado. Avisa que daqui a 2, 3 dias quem vai lá sou eu mesmo. E eu mesmo vou lá ver o que está acontecendo. Então, ou eu uso esse obreiro para ele marcar com a pessoa e a gente atende no gabinete. Você, líder, você tem que procurar conhecer o estado de todas as ovelhas. Não fica agindo remotamente. Vá pessoalmente. No momento não dá, envia alguém, mas já com a promessa de que você vai. Agora, quando você falar que você vai, vá mesmo. Não minta, não. Ó, irmão, pode esperar que eu vou. A pessoa fala assim, qualquer hora eu chego lá. Ele está dizendo que ele não vai. Se é uma pessoa com 2 palavras. Ou a pessoa diz, irmão, não posso ir, ou então ele diz, eu vou. Só quando ele fala, eu não posso ir, ele pode ouvir. Mas você não é o meu pastor? Você não é meu presbítero? Você não é o meu patrão? Você não é meu líder? Como é que você quer a glória, a honra de líder, mas não quer cumprir sua missão, né? Então ele fala, eu não posso ir agora, vou enviar o fulano, mas aí ele tem que apontar um tempo, igual o Neemias apontou para o rei. Dia 15, agora, de abril, às 2 horas da tarde eu estarei lá. Vá. Nem que a vaca tussa, nem que o mundo acabe, você vá. Para você não ficar como mentiroso. Líder tem que ter palavra, não pode ser menino não. Prosseguindo aqui, mas o que eu digo para líder, estou dizendo para todos os irmãos aqui. Então ele agiu, a princípio ele agiu em silêncio. Por que a princípio? Porque depois, lá no versículo de número 17, ele vai revelar para as pessoas as coisas. O verdadeiro líder não mantém as coisas em segredo para o grupo de obreiros dele, para o ministério dele, e nem para a igreja. Tem hora que tem um período que as coisas têm que correr em sigilo para que o diabo não use determinadas pessoas para atrapalhar. Mas uma vez vencida essa etapa, ele traz à luz aquilo que é possível trazer à luz. Nem tudo é possível trazer à luz. Bom, então ele agiu a princípio em silêncio, segundo aquilo que Deus colocou no seu coração. Entenda uma coisa, tem coisa que é entre você e Deus só. Não adianta o marido querer saber, não adianta a mulher querer saber. Por que você está jejuando hoje? É você e Deus. O que Deus falou? É você e Deus. Então, não violente, não viole a privacidade do crente com o seu Deus. Então, há muitos assuntos em que você pode externar as suas necessidades e pontos de vista. Mas há coisas que Deus fala com você e é só com você. Tem coisas que Deus fala só com o pastor. Por quê? É o pastor o líder do seu rebanho. Por isso, não é porque ele é especial, não. É porque ele está numa posição especial. Posição especial. Ele não. Então, Deus fala só com ele. E ele tem que guardar no coração até a hora de Deus. Então tem que se entender. Às vezes, o pastor fez isso. Eu não concordo. Isso não vai dar certo. Por que o pastor fez isso? Você não sabe. Aí pergunta para a esposa do pastor, que o fofoqueiro na igreja, vai lá na mulher do pastor saber. E aí, irmão, por que o pastor fez aquilo? Aí ela fala, nem eu sei, isso é ele com Deus. Eu conheço um pastor que me ajudou muito nisso na minha fé, pastor Onofre Ferreira. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, cidade de Cláudio, Minas Gerais. E o pastor Onofre, Deus, há 30 anos atrás, Deus começou a usar ele. Se Deus falava com ele, ele levantava e escrevia num papel tudo que Deus falou com ele, ele guardava. E até pelo menos uns 5 anos atrás, a última vez que eu tive com ele, eu perguntei isso a ele e falou assim, ó,
tem aquela revelação que Deus me deu, está guardada até hoje. Eu também tenho uma revelação que Deus me deu, e eu nunca revelei a ninguém, Deus nunca mandou revelar, nem minha mulher sabe, mas está guardada, a carta está guardada. Então tem coisa que é entre você e Deus mesmo. Tomou conhecimento pessoalmente dos danos. Eu falei para os irmãos, tem irmãos da igreja que estavam com necessidade. Por conta da quarentena, eu não tinha como me deslocar aí nesse momento. Então eu acionei alguns irmãos e conseguimos socorrer essas pessoas. Mas o mais breve possível, eu vou estar com essas pessoas. Já semana que vem eu vou atrás dessas pessoas. Então, você tem que estar pessoalmente. Pedi, né? Pessoas para ir, foram, a necessidade está suprida, o problema resolvido. Mas mesmo com o problema resolvido, eu tenho que estar pessoalmente com essas pessoas e, se Deus quiser, eu vou estar. Vou fazer isso a partir da entrega da ceia. Provavelmente, domingo que vem, domingo que vem, o próximo, que é o domingo da ceia, eu estarei na casa dessas pessoas que estavam com necessidade, já foram supridas. Então, você tem que ir pessoalmente. Você envia um representante, mas mesmo que resolva o problema, você líder, você pai, você marido, você patrão, pessoalmente tem que ir. Essa é a diferença de um comandante para um líder, para um simples chefe, tá bom? Então, seguindo. Versículo 17. Ele teve esse momento de segredo, depois que ele elabora toda a sua estratégia, aí vem um momento de prestação de contas. Aí sim, vai reunir os seus líderes de área, né? Seus ajudantes de ordem, e vai colocar para eles aquilo que ele pode colocar. Verso 17. Então disse: bem vedes vós a miséria que estamos, é um relatório, que Jerusalém está assolada, suas portas queimadas a fogo. Ele não escondeu a verdade dele. Tem uns camaradas que você não pode falar a verdade para ele. Às vezes até líder, pastor, que você, claro, a gente poupa os nossos pastores de notícias que, além de ruins, nós mesmos podemos resolver. Para que eu vou perturbar o pastor? Então tem coisas que o próprio obreiro pode dar conta dela lá, não tem que trazer para mim. Dá para ele resolver, sem criar outro problema, é claro. Mas tem coisas que tem que chegar ao líder. O líder dá um ataque, eu não posso saber. Tem que saber, você, o líder, tem que saber sim. Tem que estar pronto para má notícia e boa notícia. Não é só esse negócio, só vitória, irmão, isso não existe não, isso é coisa da carne aí. Tem muita vitória, mas tem muito mais luta também. Então, ele vai e notifica eles a situação real. Então, não só negou a informação da verdade do que estava acontecendo. A situação é essa, o muro realmente estão todos fedidos, está tudo arrebentado, porta queimada a fogo, estamos na miséria total. Ele não fez drama com isso. Tem gente que faz um drama danado, não fez drama, disse a verdade. Ficou na reclamação? Não. Olha a segunda parte do versículo. Depois de dar o relatório todinho do que estava acontecendo, verso 17, vinde, chamou eles, vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais uma vergonha, um opróbrio. Ele não trouxe o problema, ficou todo mundo chorando. E agora? Não, já está determinado o que vamos fazer, porque eu já sei aonde nós vamos ter que atuar. Como líder eu fui lá, vi, constatei, sei do que precisa, sei exatamente onde mexer e como mexer, mas eu preciso de vocês. Agora a parte de vocês. Vem e vamos reedificar. Nada de ficar chorando desgraça. Perdeu, faz de novo. Errou, faz outra vez. Derramou o leite, pega de novo. Nunca desista, nunca desista. Tá certo? Bom, aí nós vamos para o versículo 18 aqui, né, queridos? Vamos dar continuidade. A clareza dos fatos. Então, lhe declarei como a mão de Deus me foi favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Veja bem, depois de receber a revelação que Deus deu a Neemias e a palavra do rei, o povo viu que o líder era um com eles, não só negava nem informação espiritual, nem informação administrativa,
eles, então, já que tem um problema, vamos pegar junto e agora lá. Eles mesmos falaram, esforcemos-nos, levantemos e edifiquemos, e esforçar as mãos para o bem. Lá em Efésios 6 diz o seguinte, Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Deus toca no seu coração. Uma coisa que falta muito aos nossos irmãos é a vontade de trabalhar, a vontade de realizar, a vontade de fazer. É uma preguiça, lá na igreja, por exemplo, toda vez que eu peço voluntário, cadê o voluntário? Às vezes é o irmão Jorge, que é um irmão idoso que já trabalha na SEDAI, ele às vezes, muitas das vezes, o único voluntário que tem. E eu não posso usá-lo em certas tarefas, porque é pesado demais para ele. Então, a gente tem que aprender, irmãos, a ter prontidão, abrir mão de um sábado, de um descanso, trabalhar na igreja. Ah, mas vai gastar 3 sábados. Gaste! Lá na frente você vai ter descanso, mas a sua igreja vai ficar melhor, vai ser mais conforto para a sua família. Não. A gente colocando, irmãos, olha os dias, a igreja não vive sem a sua ajuda, a pessoa não entra, mas está lá gastando luz, está lá gastando água, está lá gastando tempo, não é verdade? Então, ajude a pagar, ajude a sustentar, ajude a pintar, a edificar, a construir. É a obra que Deus confiou a você e a mim. A minha parte eu estou fazendo, mas você muitas vezes não faz a sua. Então, tem que ter vontade. Eles esforçaram as suas mãos para o bem, porque tem gente que esforça a sua mão para o mal, para ficar lá na porta da igreja. E ó, o pastor chamou aí para sábado, vai não, rapaz, um churrasco marcado na casa do irmão e tal. Você vai deixar de ir no churrasco para poder ficar aí, na obra, carregando balde de areia? Para com isso, se esforça para o mal. Aí o irmão que vai fazer o churrasco, opa, já que vai ter convocação, eu cancelo o churrasco. Aí vai outro, irmão, você já chamou as pessoas, não, eu distrato, porque o mais importante é a obra de Deus. Que isso, vai pegar mal para você, se esforça para o mal. Então, tem os que se esforçam para fazer o mal, mas a maioria dos crentes, que são salvos, é claro, se esforça para o bem. Porque o que se esforça para o mal não é salvo, não conhece Jesus, está ali como instrumento do capeta para tentar a vida da gente. Então, lá foram e esforçaram suas mãos para o bem. Mas aí, irmãos, nós já estamos chegando no final, verso 19, a ação do diabo se apresenta. Cada vez que o povo de Deus dá um passo, o diabo tenta bloquear, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Primeiro, que maior é o que está conosco do que o que está aí no mundo. Segundo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas que o diabo atenta. Olha o verso 19. Já que eles estavam falando de se esforçar e de se convocar, vamos então edificar. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que vocês estão fazendo? Quereis rebelar contra o rei? Outra hora lá na frente vocês vão falar, tem uma raposa que passava e derrubou esse muro. Primeira coisa, a pessoa quando não pode com você, ele tenta tirar você do centro da sua, do seu equilíbrio. Ele age no seu psicológico. Aí ele começa a fazer guerrinha contigo, começa a fazer chacota para te provocar ele, bota apelido, escarnece, é o escarnecedor. É isso que eles estão fazendo. Começaram a escarnecer, zombar deles. Você vê, falar que uma raposa, um bichinho desse tamanho, vai derrubar uma muralha que eles estão reedificando para tentar desanimar. Só que tem gente que vai nessa onda aí. E é mesmo, falou que não tem jeito mais para mim. E eu era encarregado no Indústria Américo Silva, logo que eu cheguei em Três Rios, era encarregado do estoque da fábrica de biscoito, de massa e parte do moinho de trigo. Então um dia chegou uma crente lá em total desespero, chorando muito, no balcão, falando que, por que você está chorando? Ah, porque para mim não tem mais jeito. Eu falei, como assim não tem mais jeito? Não, porque o irmão fulano me deu aqui, aí o irmão do fulano deu uma fulana lá, uma irmã, foi ela falar que ela ia para o inferno porque ela usava calça comprida no trabalho. Naquela época tinha que usar saia, aqueles negócios todos, né? Aí, como ela usava calça comprida, ela ia para o inferno.
o que ela tinha que fazer era largar o emprego, deixar os filhos passar fome, que ela era uma mulher solteira, e por causa de saio, é estupidez, né? Aí fez isso com a pobre coitada. E achou um irmão, um obreiro, que deu uma lista de versículos, tudo solto, como sempre fala, para oprimir a mulher, que aquela mulher achou que perdeu a salvação, estava louca de pedra. Aí eu orientei a ela. Falei, minha filha, que é isso, salvação, enfim. Então, tem gente que trabalha para te destruir, para te jogar no chão, mas fica tranquilo, tem muito mais gente trabalhando para te pôr de pé e te ver de pé do que querer ver você caído. Mas eles existem e você tem que ter a maturidade de saber que eles existem para não sair se escandalizando e surtando por aí. Muito bem. Toda vez que a obra de Deus prospera, ela prospera na mão de alguém, ou de um pastor, ou de um presbítero, e dos irmãos, o diabo, ele usa pessoas, vem alguém, sempre com a mesma cantilena de sempre. É sempre essa frase aqui, rebelião. Olha aí, ó. Ele fala aí no final assim, quereis vós vos rebelar? Então, você... Desculpa, irmão, esse passarinho atrás perturba. É o relógio, cada hora redonda ele canta um pouquinho para azucrinar a gente. Mas eu já estou terminando. E o diabo sempre usa alguém para querer te desestabilizar. E é sempre essa conversinha aqui, ó. O que é isso que vocês estão fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Toda vez que a obra de Deus prospera na mão de um pastor, de um presbítero, tem sempre alguém para querer azucrinar, levar notícia errada para o presidente do campo. Estou falando especificamente do nosso campo, estou falando de modo geral. Levar uma notícia errada, pastor fulano vai dividir a igreja lá, vai quebrar aquela igreja e vai levar para ele. Aí se o líder não é um homem de Deus, ele entra em polvorosa e toma uma atitude contra aquele obreiro, aí mata a obra de Deus, tira o cara antes do tempo e vai pagar preço diante de Deus porque foi precipitado. Líder não tem que ouvir fofoca, né? Então toda vez acontece esse papinho de que fulano está rebelando, fulano vai dividir, primeiro você investiga, observa, como é que ele está rebelando? A igreja está crescendo, os irmãos estão alegres, está sendo edificado, a igreja é respeitada na comunidade, está rebelando, ele está sempre lá, o pastor convocou, ele está na reunião, ele está sempre ali obedecendo o seu presidente, porque todo obreiro que é maduro, Deus começa a fazer a obra prosperar na mão dele, ele tem que entender uma coisa, ele não é o presidente daquela obra, o presidente daquela obra é outro, igual a nós. A igreja pode ter 1.500 membros no Paraíba do Sul, a igreja pode, e eu espero em nome de Jesus que ela prospere, que ela cresça muito, mas eu jamais vou deixar passar na minha cabeça que o líder, o pastor mesmo daquela igreja, é o pastor Rinaldo, porque ele é o pastor da igreja, é meu pastor, é meu líder pessoal. Você não pode perder essa conexão de maneira nenhuma. Eu estou achando muito bom nessa quarentena, esse negócio do pastor Rinaldo fazer lá a live da escola dominical, sabe por quê? Os crentes do interior aqui, que não tem oportunidade de sempre estar vendo e ouvindo o pastor Rinaldo, é uma chance dessa conexão. Isso ajuda, que aí os crentes vão tendo cada vez mais na memória que eles têm um pastor imediato, que está ali colocado como representante do pastor Rinaldo, mas que eles têm um presidente, eles têm um ministério organizado, estruturado, e está lá o nosso pastor presidente, que nos dá total liberdade, não perturba a administração de ninguém, é um homem tranquilo. E ainda tem o bispo Abner lá no Rio de Janeiro. Um é líder do outro, e é um corpo só. Ordem, hierarquia, coesão, essa é a marca do nosso ministério. Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, a gente tem que entender isso. Não é porque está prosperando, agora, se a pessoa é desobediente, não dá retorno ao seu pastor, não presta as devidas honras, não dá o relatório, essa pessoa realmente é um rebelde. Bom, mas essa acusação foi acusado de rebelião, de insurgência. Neemias, Jesus, Paulo, e você também vai ser. Tá? Por último, a resposta que se dá aos opositores, lá no último versículo 20. Então respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos
e edifiquemos. Segunda parte da resposta. Mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Olha bem, ele deu dois tipos de resposta numa só. Aparentemente estava falando para os opositores lá de fora. Mas ele bateu na cangalha para o burro entender. Primeiro, ele fala aos opositores de dentro, quando ele fala assim, ó, o Deus do céu nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edifiquemos. Para aqueles que estavam lá dentro dos muros, pensando numa possível traição, ou de cruzar o braço, ou de desertar, ele já está mandando um recado aqui. Quanto a nós, somos servos de Deus, Deus nos fará prosperar, e nós vamos nos levantar e edificar o muro, e ponto final. Essa é a nossa resposta para vocês que estão perturbando. Essa é a resposta para quem quer ver a obra parada. Desiste, porque nós nos levantamos e vamos edificar a obra de Deus. Para fora, ele dá a seguinte resposta, aos opositores de fora. Além de nos levantar, dar notícia que nós vamos nos levantar e edificar, ele dá uma específica para ele. Vocês aí de fora não têm parte nesta justiça, nem na memória em Jerusalém. O ímpio, o crente rebelde, o obreiro desobediente, não tem parte na herança divina, na glória de Deus, na prosperidade espiritual e também